Boa noite, amigos do Fraternidade. Que bom. Eu quero te dizer que é com muita alegria que eu estou aqui nesta noite. Porque ter a oportunidade de falar de Jesus é uma oportunidade única. Então é um privilégio, porque falando de Jesus, nós falamos das dores, mas também falamos de amor, falamos da vida, falamos da felicidade. E hoje nós escolhemos para falar com você este tema que eu acredito que a maioria desconhece. Me levante a mão, por favor. Quem já teve algum contato, quem já passou por algum momento difícil na vida, alguma emoção difícil de ser trabalhada, alguma traição, algum desgosto, alguma aflição? Levante a mão, por favor. Graças a Deus. Porque de repente eu escolho esse tema e você não sabe do que se trata, tudo fica complicado. Mas que bom, porque a dor tem acompanhado o homem. Desde o momento que o princípio inteligente individualizou a alma, o homem está fazendo parte de um projeto divino. Porque Deus nos criou para o amor e pelo amor por nós. E nesse projeto divino, nós temos que aprender a escolher entre o bem e o mal, para que possamos nos enquadrar na lei divina, na lei maior, que é o amor. Porque é o amor que governa o nosso planeta. Então, o homem, desde o princípio, tem estado em contato com a dor. E nós temos procurado nos libertar dela. O homem tem corrido, tem procurado, e quando o doce rabia que esteve, as pessoas queriam tocá-lo, queriam estar próximo a ele, naquela ânsia, naquele desejo de libertar-se da dor. E muitos o tocaram, e muitos foram curados, mas outros não compreenderam. E aqueles que entenderam Jesus, nós costumamos dizer que eles se tornavam embriagados com aquela palavra. E diz o Evangelho que esses mártires desciam os morros, embriagados de esperança, e se entregavam para morrer nos circos, por amor a Jesus. E eu me pergunto o que é que eles entenderam sobre a dor e que nós não entendemos até hoje. Mas para falar da dor, porque todos nós temos procurado entendê-la, nos libertarmos dela. E a dor, ela tem feito a filosofia andar, tem feito os poetas comporem. Os escritores de autoajuda têm escrito muito sobre a dor. E nós continuamos a não entender o porquê da dor. Mas para falar da dor, nós temos que dividir o nosso planeta em dois momentos. Antes da vinda desse doce rabi da Galileia e depois dele. Porque antes dele a dor era motivo de desespero, porque o paradigma daquele momento era imediatista, era materialista. Então as pessoas não tinham perspectiva nenhuma, não entendiam sobre a alma. Então as pessoas eram infelizes e eram abandonados porque ter dor, passar por dificuldades, significava abandono. E conta-se que, principalmente as pessoas que eram acometidas por uma dermatose, porque naquele momento a medicina não tinha ainda dados, não identificava uma lepra.
Então, qualquer pessoa que tivesse alguma dermatite era colocada no Vale dos Imundos. E diz os historiadores que a família, ao tomar conhecimento disto, chamava o padre e celebrava uma missa, e a partir daquele momento, aquele familiar estava morto para toda a família, para toda a sociedade. Então a dor significava muita tristeza, abandono. Não tinham esperança e não compreendiam, porque até então eram considerados pecadores. Então, antes da vinda dele, nós tínhamos dois grupos. O grupo dos infelizes, que eram esses que passavam pelas dificuldades, que eram abandonados, torturados, derrotados. E tinha o grupo dos felizes, aqueles que tinham todas as suas ambições satisfeitas, aqueles que tinham poder, aqueles que podiam decidir sobre a vida do outro. Esses era o grupo dos felizes. Mas chega o embaixador do amor e sobe no monte e ergue as suas mãos diáfanas e fala: bem-aventurados sois vós que sofreis, que sois perseguidos, que sois injustiçados. Eu vos aliviarei. Felizes daqueles que sofrem, porque herdarão a terra. Então este homem veio na contramão da história, porque as religiões apresentavam um outro panorama. E ele veio contrário a tudo, e aí a partir daquele momento inverteu-se os grupos. Porque aqueles que eram os infelizes, que passaram a acreditar e a entender a perspectiva e a necessidade da dor, eles agora eram os felizes, seriam consolados, herdariam a terra regenerada. Já aquele grupo que eram os felizes de então, agora eram os infelizes. E Jesus alertava-os, chamava-os de sepulcros caiados, alertando-os para a necessidade de voltar-se para dentro de si, para buscar a partir daquele momento que estávamos recebendo a segunda revelação, porque a primeira houvera de ser a justiça cósmica, e agora aquele homem trazia a segunda revelação, que era o amor, porque no nosso projeto de nos transformarmos em homens de bem, precisávamos desenvolver o sentimento, vencermos todas aqueles vícios que nos incomodavam, que incentivavam o nosso egoísmo. Porque nós saímos do primitivismo com o nosso ego enorme, inflado. E agora Jesus falava que tínhamos que amar o próximo como amávamos a Deus e como amávamos a nós mesmos. Mas a dor nos incomodava, e como entender? Mas Jesus, quando aqui esteve, Ele nos ensinou a importância em como nos comportarmos diante das dores. E, portanto, Ele nos ensinou a viver e também a morrer. E Ele nos mostrou que era possível. E Ele não nos enganou em nenhum momento. Porque Ele nos dizia que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria quem? O Consola? Consolador. Então Ele sabia que nós passaríamos por momentos difíceis e que Ele enviaria alguém que iria consolar a nossa dor,
pelas dificuldades que tínhamos de aprender a decidir entre o bem e entre o mal, porque teríamos dificuldade de desprendermos das coisas da matéria, porque até então nós sofríamos o envolvimento dos instintos, que aguçava as nossas sensações. Mas para aprender a amar o próximo, nós tínhamos que nos adequar a esta lei do amor. Mas o que é o sofrimento? Nós encontramos no dicionário a definição de sofrimento. E ele diz: ato ou efeito de sofrer, de suportar, de padecer, de decair, de ter dores físicas, dores morais. Mas na realidade mesmo, sofrimento é qualquer coisa que acontece na nossa vida que a gente não queira, é ou não é? Qualquer coisa. Porque cada um sabe, cada um tem o seu limite de entendimento e de sensibilização. Então o sofrimento é qualquer coisa que a gente não queira que nos acontece. Mas a doutrina espírita nos faz um alerta, que o sofrimento é necessário, mas que nós elegemos outro comportamento que não é necessário, que são as aflições. Porque a aflição, ela é uma emoção infelicitadora que nós criamos. E Joana de Ângeles, ela nos fala do sofrimento, quando nós rejeitamos e não compreendemos aquele momento. Então nós aumentamos a nossa rejeição pela dor e passamos a ter as aflições. Mas e a causa da dor? De onde vem a dor? Nós aprendemos com a doutrina espírita que a dor tem a sua origem, a sua causa nas vidas passadas e temos as causas atuais. Não vamos falar das vidas passadas, porque a literatura espírita é vasta e nós podemos encontrar lá. Mas a grande preocupação nossa são as causas atuais. Como é que nós estamos convivendo? Qual tem sido o nosso comportamento hoje? Porque hoje nós estamos neste ano comemorando 150 anos que o Evangelho segundo o Espiritismo está presente em nossa vida. E o que é que ele fez conosco? O que é que nós conseguimos assimilar do Evangelho? Quais os comportamentos que nós temos adotado para a nossa vida? Porque lá em José Bonifácio, de onde alguém aqui conhece José Bonifácio? Fora o meu amigo. Oh, que beleza, né? Mas José Bonifácio, o pessoal é meio complicado, né? Porque o pessoal de José Bonifácio tem muita dificuldade. E todos buscam um milagre. Todos entendem que querem receber da doutrina espírita um verdadeiro milagre, uma transformação na nossa vida, como um passe de mágicas. E lá eu costumo dizer que eles entram para tomar um passe. Entra tudo PCC. E querem sair do passe tudo Chico Xavier, Madre Teresa. Então, desde outrora, o homem tem buscado esse milagre. E tem até uma música que ela nos chama atenção para este comportamento nosso. Eu vou cantar um pedacinho, mas você vai ter que cantar comigo, porque eu estou com um problema de voz, você já percebeu, né? Uma faringite que não está me deixando, né, falar naturalmente. Mas eu vou cantar, se você cantar comigo, um pedacinho só. Ela diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Repete só essa última frase. Faz um milagre em mim. Que bom, né? Se fosse verdade. Mas o milagre, o Pai, quando nos criou, já realizou esse milagre, porque colocou dentro de nós a semente do amor. Mas essa semente precisa ser germinada, precisa ser trabalhada. E por isso cada um vai ser responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Então Ele já mexeu na nossa estrutura, para que nós pudéssemos ter todas as ferramentas, nos ofereceu tudo aquilo que precisávamos para realizar o milagre da vida. Então nós não vamos receber nada de mãos beijadas, porque já recebemos tudo. Mas nós ainda cruzamos os braços e não entendemos o porquê da dor. E o homem tem vivido desde outrora, quando saímos do primitivismo, com aquele apego exagerado, apego a coisas, apego às pessoas. E eu costumo dizer que lá em José Bonifácio a gente tem uma dificuldade de entender as coisas, porque lá a gente, principalmente as mães, confundem cordão umbilical com algema. A gente acha que os filhos têm que ficar algemados, que são nossos. E também confundimos aliança com algema. Então a gente tem dificuldade de desprender as pessoas. Nós temos dificuldade de amar as pessoas. E isso tem gerado aflições e dores na nossa vida. Mas nós queremos nos libertar. Eu tive grande dificuldade quando meu filho, de 33 anos, resolveu morar fora de casa. E eu tive que cortar esse cordão umbilical. Mas que dor, menina! Que dor, que dificuldade, porque a gente acha que é dono das pessoas, que podemos decidir sobre a vida das pessoas. E começa então esse ciclo de sofrimento, de dificuldade. Não é assim? A nossa convivência, como é que tem sido? Com as pessoas, com os objetos, nós nos julgamos donos. E ai, quando as pessoas cismam em agir diferente daquilo que a gente pensa. Logo a gente se decepciona. Teve um caso lá próximo a José Bonifácio, de um rapaz, que ele tinha uns 40 anos mais ou menos, e queria casar. Mas ele era tímido e não conseguia chegar nas pessoas. Aí os amigos incentivaram ele para criar um anúncio no jornal. E ajudaram, e ele escreveu. E pediram que ele, então, redigisse o que ele esperava encontrar, né, nessa pretensa esposa. E ele deu as características que ele queria para aquela mulher. A primeira delas, então dizia o artigo, procura-se mulher para casamento, mas ela tem que ser loura. Olha só. Tem que saber, tem que ter saber fazer todas as atividades domésticas. Mas tem que também contribuir com o orçamento da casa, ou seja, tem que também trabalhar fora. E aí ele arrematou, porque ele disse, e ela tem que aceitar morar comigo e com a minha mãezinha, de 70 anos. Veja, então nós procuramos as pessoas que se encaixem naquilo que nós imaginamos. Nós não procuramos sentimentos. Então, quando nós temos esse olhar focado por essa posse, porque a gente é danado, né?
A gente tem tanto posse nas pessoas que a gente diz assim, meu filho, meu marido. A gente tem até apego nos ex-marido, nas ex-esposas, porque a gente diz meu ex-marido, né? Minha ex-esposa. Então, quanto tem dificultado o nosso comportamento para que nós pudéssemos viver em liberdade, em harmonia com as leis. Mas João Cabete tem uma música muito interessante que ela nos faz refletir para que nós entendêssemos sobre o problema da dor. E essa música diz, vem Senhor, vem reflorir os caminhos. Será que é justo esperar que o Senhor venha florir os nossos caminhos? Caminho esses que nós pisoteamos. Caminho esses que nós fomos arrancando as flores, cultivando ervas daninhas na nossa vida. Com aquele jeito nosso de dizer, eu sou assim mesmo, e quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. Com aquelas desculpas de dizermos as verdades para as pessoas, porque somos autênticos, e vamos ferindo pessoas. Então nós vamos semeando discórdias por onde nós passamos. E aí é justo pedir que o Senhor venha reflorir o nosso caminho. Nós temos arrancado flores. Nós temos matado a esperança das pessoas. Nós temos roubado o sossego dos outros com as nossas manias. E pedir que Ele venha florir. Mas continuando, vem Senhor, vem perfumar os nossos corações. Será que é justo pedir isso também? Perfumar corações cheios de raiva, cheios de mágoa, corações carregados de melindre. E você sabe o que é uma mágoa? Uma mágoa é uma nódoa, uma mágoa é uma lesão, é uma mancha. Então, uma alma magoada é uma alma machucada. E quando a gente tem um machucado que a gente não cura, o que acontece com ele? Ninguém se machucou? Só lá em José Bonifácio que a gente se machuca? Meu Deus! O que acontece com o machucado quando não se cura? Infecciona, começa a eliminar uma secreção, não é assim? E essa secreção é perfumada? Não. Então uma alma magoada é uma alma que cheira mal. E como é que eu posso pedir que o Senhor venha perfumar a minha alma que eu não deixo? Uma alma carregada de melindres. Nós temos visto por onde temos andado quantas casas espíritas sendo dissolvidas por melindres. Porque fulano só chama ciclano para fazer prece, nunca me chamou. Então também não frequento mais essa casa. O que tem acontecido conosco? Então nós temos dificuldade trazendo aflição desnecessárias para a nossa vida. E nós temos tido essa doutrina espírita que foi este consolador que veio na nossa vida para nos esclarecer, trazendo Cristo novamente vivo para a nossa vida. Este evangelho que é uma luz para nós. Mas nós queremos abrir o evangelho e ler, porque lá em José Bonifácio as pessoas não querem estudar.
Eles querem simplesmente, quando estão com um probleminha, abre o evangelho, vamos ver o que cai para mim. E olha, né? Acertou. Claro que vai acertar sempre, não é? Tudo que tem no evangelho é importante para nós que vivemos numa humanidade de provas e expiações, porque ele é um roteiro para nos transformar em pessoas felizes. Então, exigir, pedir que o Senhor venha perfumar o nosso coração, precisamos abrir este coração, precisamos aceitar, termos comportamentos adequados à lei do amor. Mas a música ainda diz: vem, Senhor, vem exterminar a dor. Será que nós podemos exterminar a dor? A dor tem nos feito andar. A dor tem ampliado a nossa fé. Há 5 anos atrás, meu filho tinha 27 anos. Chegou um dia em casa e disse: mãe, num domingo, eu estou com uma dor no meu braço. E eu fiquei preocupada e disse: mas fez algum exercício, alguma coisa? E no dia ele tinha saído para andar de jet ski. Eu devo ter forçado. Mas toda mãe é preocupada, não é? Resolvi marcar um médico, um cardiologista. Apesar que era um rapaz de 27 anos, não fuma, não bebia, bebe como qualquer jovem. Não tinha colesterol alto, não tinha nada. Mas marcamos uma consulta para a próxima quarta. Chegou na terça, ele disse: não vou mais porque já melhorei. Falei: vai sim. Chegou quarta, ele foi subir uma escadaria do fórum e falou: mãe, me deu um pouco de falta de ar. Eu falei: então, hoje nós vamos na consulta. E fomos. Chegamos no Incor, 6h30 da tarde. A médica, uma mulher, graças a Deus existem as mulheres, né? Que tem intuição, nada contra os homens. Mas as mulheres têm algo a mais. E essa médica examinou, não encontrando nada, porque ele já estava sem dor. Disse: eu vou lá conversar com os médicos e vamos fazer uns exames agora. Vamos fazer uma esteira, um ecocardiograma, um Doppler. E ela foi, voltou, consegui, vamos lá fazer. E ele foi. Fazendo a esteira, teve um infarto. Bendita dor. Graças a Deus, um infarto sem grandes consequências. Então, bendita a dor na nossa vida, porque ela nos tem feito andar, caminhar, buscar, porque a dor nos faz vencer os nossos limites. Porque nós, homens, somos pessoas limitadas. Porque a gente, por qualquer coisa, claro que lá em José Bonifácio a gente costuma dizer, né? Briga com o marido e diz: olha, cheguei no meu limite. Então nós somos limitados. Imagine você se um atleta que começa a treinar para uma Olimpíada, e quando ele encontra a sua dor durante o treinamento, o que ele faz? Supera. Porque se ele parar naquela dor, ele terá sua carreira acabada. Mas ele tem que vencer, transpor-se a esse limite. Então nós temos precisado, porque a dor tem que nos fazer andar. E nós podemos comparar a dor como uma fronteira na nossa vida, porque a fronteira, ela é uma linha imaginária que separa 2 territórios. E eu pergunto para você, a fronteira é ponto final ou ponto inicial? Depende? Depende de como você vê, não é verdade? Do lado que você está. Então imagine você, se quando nós estávamos no útero de nossa mãe,
se não tivesse aquele processo de dor. Porque por mais que a nossa mãe nos ame quando nos gera, nós somos um organismo, um ser estranho para aquele organismo. E quando aquele organismo chega ao seu limite, ele se contorce e cria aquele mecanismo para nos expulsar. E vem a dor para nos colocar para fora. Porque se não fosse isso, nós estaríamos onde hoje? Onde? No útero. Você quer lugar melhor? Não é? Livre, tem comida na hora certa, um lugar quentinho, né? Lá dentro não tem inflação, né? Não tem nada. Então, se não fosse a dor, nós estaríamos lá e seríamos fadados a ser um feto sem vida. Então, a dor tem sido isso na nossa vida. Precisamos ter vencido, passar por aquele canal escuro, estreito, para vir a vida, para vir a luta. Então a vida tem sido um parto sempre, enquanto nós não aprendermos a fazer as escolhas certas. Aprender a escolher dentro das leis divinas, dentro da lei do amor. Enquanto não aprendermos a diminuir o nosso ego. Porque esse ego desse tamanho nos afasta das pessoas. E como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou amar a Deus? Porque João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E se Deus é amor, os atributos de Deus são os atributos do amor, correto? E será que eu amo? Será que eu amo as pessoas? Será que eu amo a Deus? Será que eu amo o meu próximo? Então o nosso ego é muito grande, nos incentiva a permanecermos naquele amor egóico, aquele amor a nós mesmos. Tem uma passagem da vida de Chico que é muito interessante. Um grande amigo nosso da cidade de Mirassol, Adelino da Silveira, tinha uma convivência muito íntima com Chico. E conta Adelino que um dia ele teve o privilégio de fazer a feira com o Chico. E ele lá na feira, ele percebia que o Chico pegava um tomate bom e um ruim, um bom e um ruim. E ele foi ficando meio que incomodado com aquilo, até que ele cutucou: Chico, né? Então, tomate bom aí, cara, escolhe direito. Aí o Chico falou: Adelino, se nós que viemos cedo começarmos cada um escolher um bom e um ruim, os que chegarão mais tarde também terão opção de escolha. Eu confesso para você que até hoje, quando eu vou à feira, eu lembro da história. Eu até tento, mas não consigo. Porque a gente sabe muito bem o que é bom para gente. Como é duro ter que fazer para o outro, não é verdade? Então, por isso que a dor tem que estar presente. Porque senão a gente vai ficar ali, né, naquele útero. E não vai querer sair. Não vai querer dar o passo a mais. Vencer o limite. Vencer a vida. Então, o que é que temos feito até hoje? Mas João Cabete ainda nos fala: vem, Senhor, fazer calar os canhões. Olha que lindo. A gente queria mesmo, não é? Principalmente essa guerra no Oriente Médio. Quantas pessoas, a gente tem até vontade de ir lá, né? E apertar alguma coisa e parar com os canhões. Será que realmente nós já paramos os nossos canhões? Já paramos de brigar na rua? Quando alguém cisma em cortar a nossa frente no trânsito, que a gente se lembra até da terceira geração do coitado, né? A gente vai chamando a mãe, todo mundo.
A gente já parou de brigar dentro de casa? De atirar os nossos canhãozinhos? Quando aquele atendente nos liga, quando a gente chega do trabalho cansado e fala, ai, agora é o meu momento. Aí toca o telefone, aquela mocinha, né, vem vender seguro pra gente. E ela não, parece que não ouve a gente falar que não quer, né? Coitada, tá lá fazendo o trabalho dela e a gente vai falando e ela não entende. Será que a gente não atira uns canhãozinhos de vez em quando? E como é que a gente quer que o Senhor venha calar os nossos canhões? A gente não quer que cale. A gente é apegado até nisso. Então a dor tem estado presente e vai continuar presente enquanto nós não entendermos essa transformação que precisamos. E por isso que a doutrina espírita nos fala tanto. Conheça a ti mesmo. Veja, olhe lá dentro. Veja onde é que você tem agido em desconforme com as leis. O que é que você tem esperado da vida? Porque a gente acha, né? A gente se preocupa, ai, quando eu chegar lá em cima, né? Os mentores, o nosso mentor não vai chegar a falar para nós assim, ai, fulana, o que a vida fez de você, né? Não vai. Ele vai nos perguntar o que é que você fez da vida. O que é que você fez dessa oportunidade que você teve nas mãos? O que é que você aprendeu? Olha, eu enviei Consolador, enviei um monte de profeta, enviei tanta gente, o que é que você fez? Você frequentou uma casa espírita, você tinha o Evangelho, que é uma bússola para nós. E o que é que você fez? O que é que você fez com seus filhos? Como você os preparou para a vida, para enfrentar esses momentos difíceis? Então, o Evangelho e a doutrina espírita nos fala duas coisas. Que nós podemos enfrentar as dores de duas maneiras. Com Jesus ou sem Jesus. Então, qual é o comportamento diante da dor? No início eu disse a você que Jesus nos ensinou, quando aqui esteve, nos ensinou a viver. E também nos ensinou a morrer. A passar por essa transformação que é a morte. E lá, durante a crucificação, ele estava entre duas cruzes. Do lado esquerdo tinha o mau ladrão, tinha gestas, que revoltado com aquele momento, desafiava Jesus. E dizia, você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Jesus não disse nada a ele, porque a revolta não nos deixa compreender. A revolta não deixa que a gente possa ouvir as sugestões, as intuições. Mas do lado direito tinha Dimas, o bom ladrão. Esse já tinha compreendido aquele momento. E ele diz para Jesus, Senhor, não é justo que você esteja aí. Você não fez nada. Nós merecemos, mas você não. Mas, quando estiver no teu reino, lembra-se de mim. Para ele, Jesus disse o quê? Hoje mesmo virei buscar-te. Então, a revolta nos afasta, porque aquele que quer passar pelo sofrimento sem Jesus, sem o amor, ele fica como? Estressado. O que mais? Revoltado. Se sente esquecido. Vamos, me ajuda, porque senão 10 horas não acaba. Né? Sem Jesus, o que é?
revolta, depressão. Pessoas cometem suicídio porque não conseguem passar por uma perda financeira. Altos índices de suicídio. Porque não tem Jesus, porque não entendeu a mensagem dele. Mas se escolhermos com Jesus, teremos esperança, porque a dor não dura para sempre. Porque ela é só necessária para o nosso aprendizado, para a nossa mudança, para vencermos esses limites. Então, bendita a dor que nos impulsiona para a vida. E depois pedimos, Senhor, com teu amor tão profundo, ilumine as nossas consciências para fazer feliz o mundo. E Ele envia a luz eterna, a luz do conhecimento, a oportunidade da convivência em casa, em contato com o Evangelho todos os dias, nos colocou na mão essa doutrina. Então, precisamos nós iluminarmos as nossas consciências para fazer feliz o mundo, mas principalmente a nós mesmos. E por isso, meus amores, Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 4, nos chama a atenção, nos alerta: espíritas, vós sois os eleitos, então mude, transforme-se. Porque os eleitos são aqueles que tiveram o privilégio do contato com as verdades. Mas saia desse comodismo, arregace as mangas, porque Jesus dizia: vós sois deuses. Olha que coisa linda! Se somos deuses, Deus é amor, portanto, então somos amor. Então vamos nós sairmos do comodismo, vamos divulgar a luz, vamos deixar que a nossa luz brilhe, mas precisamos arregaçar as mangas, modificar, lutar contra as nossas imperfeições, aprendermos a viver a humildade, a viver a igualdade, porque quando se eu permanecer no alto, eu não consigo amar aquele que está próximo a mim, não vou conseguir ser fraterno. Então eu preciso ficar livre dos apegos, para que eu sinta então igual, e eu sentindo igual, eu vou conseguir ser fraterno e vou ser feliz, sem dores. Então, esse momento na nossa vida é preciso uma atitude, porque todos nós aqui, quem aqui quer herdar a terra regenerada? Ninguém? Levanta a mão. Opa! Todos nós queremos. Mas o que é que nós temos feito? Por que nós achamos que vamos herdar a terra? Porque o Evangelho deu lá os requisitos. Temos que ser brandos, pacíficos, mansos, fraternos, misericordiosos. Temos que ser o homem de bem, viver com justiça. Então, o que é que nós temos feito para isso? Porque lá em José Bonifácio as pessoas acham que só ir lá no centro, fazer uma sopa, né, fazer uma campanha, que está tudo certo. Ou basta fazer algumas palestrinhas, né, que está garantido. Tem gente lá que já até etiquetou a mala, escrito assim, mundo regenerado, para deixar tudo pronto. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos adequar às leis. Então precisamos vencer o limite, e é isto que nós precisamos nesse momento. Vencer as barreiras que nós colocamos. Vencer os leões, que naquela época os leões eram de verdade. Hoje os leões estão dentro de nós, com o comodismo, né? Com a espera que nós ficamos, esperar que aconteça alguma coisa que mude a nossa vida.
Então precisamos desenferrujar as nossas ferramentas, os nossos talentos. Você acha que Deus nos colocou aqui por quê? Para cada um Ele deu um talento. E olha que custou caro para a gente vir aqui. Quanto custa uma mãe? Um corpo? Quanto custa um pai? Quanto custa o nosso corpo? Sabe quantas células tem ali? Então a gente custou muito caro. E porque nós temos talento para ser desenvolvido e nós estamos ali esperando o quê? Então, meus amores, nessa noite eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco sobre isso, né? Porque muitos venceram. Em 2008, um terremoto na China, num território de Sichuan, uma escola desabou sobre uma classe de alunos. E nessa classe tinha um menino de 9 anos, que começou a chamar os companheiros dele a cantar. Vamos cantar porque alguém vai nos ouvir e vai nos tirar daqui. E eles cantaram, mas enquanto ele cantava, ele começou a tirar os escombros de cima de si e dos outros. E foi arrastando mais crianças com ele. E quando venceu, porque cantando os bombeiros o encontraram. E aí perguntaram, vá procurar o seu pai. Ele falou, não, tem mais lá e eu vou voltar para buscá-los. E um bombeiro indagou, mas por quê? Ele falou, porque eu sou monitor da turma. Não posso decepcionar meus amigos. Jesus nos convocou a todos como monitores. Então precisamos aprender a tirar esses escombros. Porque depois, numa atitude linda durante as Olimpíadas em Pequim, quando as delegações passaram, a última delegação da China, aparece Lin Hao com um grande herói chinês, que é o Yao Ming, um jogador de basquete, um herói, junto com outro herói. Então, assim, meus amores, a vida nos pede atitudes, nos pede determinação. Era 27 de agosto do ano de 57. Nero estava no fastio do seu Império Romano. E quando o dia começa mais cedo em Roma, eis que uma caravana vinda do porto de Ostia para em frente à Via Ápia, com suas estátuas suntuosas, os seus santuários imponentes. E parte daquela legião romana, um homem a ferros, viril, forte, cabeça leonina, testa larga, 2 olhos de lince, a contemplar aquela aurora majestosa de Roma, quando o astro-rei começa a descortinar o seu leque de plumas douradas por detrás das montanhas sagradas. Aquele homem, diante daquela emoção, olha, e começa numa gargalhada cristalina, que mais parecia uma sinfonia. Mas um soldado se aproxima e dá-lhe uma bofetada e diz, você deve ser louco, Inácio, porque vais morrer logo mais. A sua vida será ceifada pelas feras esfaimadas, sobre o aplauso da multidão desvairada. E apesar disso, tu sorris. O que se passa nessa tua cabeça, cristã e depravada? Inácio de Antioquia era aquele homem que, agora entrando na terceira idade, ele olha aquela escolta mirrada dos soldados de Nero e diz com uma singular indiferença, eu ri de vós, porque se vós que sois prostitutos e venais, que sois corruptos e indignos, que tem o espírito mesquinho e a alma tacanha,
A divindade vos dá uma Roma maravilhosa como essa. Eu tenho que rir, porque posso imaginar o que estará reservado para mim e para aqueles que o amam. Se para vós, que sois como abutres, que sobrevoais por sob o cadáver das nações vencidas, a divindade vos dá tanto, vos dá uma cidade cheia de luz. Eu já antegozo o momento de entrar para o reino que me aguarda. Inácio era aquela criança que quando há 40 anos atrás, quando Jesus, passando por Cafarnaum, vendo aquela criança mendiga, colocou-a nos braços e disse aos seus amigos: não os turbeis, deixe vir a minhas crianças. Logo depois do holocausto, João fora morar na ilha de Patmos, levando consigo Maria, a rosa mística, Nazarena. E eis que ele se lembra daquela criança, e dominado por uma imensa saudade, ele volta a Cafarnaum e encontra mendiga ainda, abandonada, mas marcada pela presença de Jesus. E João leva consigo e termina-lhe os estudos, fala do reino das bem-aventuranças, fala de Jesus. E aquela criança no regaço de Maria, a rosa mística Nazarena, se identificou tanto com eles, que mesmo depois que eles partiram, ele foi a pregar. E agora pregava numa ilha grega, quando cai na mão dos soldados de Nero. E marcha naquela tarde de 27 de agosto para aquele circo ensanguentado. Cai a tarde, após a luta dos gladiadores, Inácio e uma legião de miseráveis é colocado na arena, abertos portões, as feras, esfaimadas há mais de uma semana, tiveram pedaço de carne humana viva nas narinas para assolar a fome e o paladar. E as feras vão entrando e devorando a todos, homens, mulheres, crianças, que choram, que gemem e choram e vão sendo despedaçadas. Mas lá estava Inácio. Ele ajoelha-se. Chegara o seu momento. Ele daria vida por amor àquele Jesus que era o ideal da sua existência. Ele amava a Jesus, não temia a morte, porque sabia que a morte era vida. E ele ajoelha-se, cerra os olhos e aguarda a patada fulminante de uma fera. Mas não vem. Agora a multidão estruge. Inácio se levanta e aquela multidão pede a Nero que poupe a vida daquele homem. Mas Inácio chora. Meu Deus, Jesus, não mereci morrer por ti. Como conviver com essa vergonha? Tu não me aceitaste, Jesus. Eu queria morrer por amor a ti, Jesus. Você não me aceitou. E conta Joana que naquele instante, por entre as labaredas dos corpos fumegantes, uma mão invisível escreve: Ave Cristo. Os que vão viver a vida eterna
te saúdam, te homenageiam. E um ser angélico se materializa na frente de Inácio e o repreende. Tu não foste poupado, Inácio. Ter a vida ceifada pelas feras, ter o corpo trespassado por uma lança é uma morte inglória para alguém como tu. Jesus reservou para ti o holocausto, o sacrifício maior. Ele deseja que tu vivas, morrendo a cada dia pelo abandono, pelas dores, pelas dificuldades da vida, vendo passar pela estrada da morte os seres a quem se ama e ser obrigado a viver. Isto vale mais do que 150 vidas e 150 mortes. Jesus quer que tu vivas. E Joana conta que Inácio abaixou a cabeça e saiu a pregar o Evangelho e se transformou num dos grandes líderes da igreja cristã renovada. E assim, meus amores, Jesus reservou para nós a felicidade, mas quer que vivamos a cada dia diferente, melhorando, vencendo. Quer de cada um de nós que abrace a vida, que busque esse Jesus e caminhe feliz em direção ao amor. Obrigada, amigos. Obrigada pela oportunidade que você me deu de estar aqui hoje. Não tenho nada de bom para deixar para você, mas quero deixar-te o meu amor, porque amo a Jesus. Quero ser feliz, quero acertar. Chega de uma vida de erros por tantas vidas desperdiçadas. Quero ser feliz e quero que tu sejas também feliz. Um grande beijo. Muito obrigada a todos.